Olá, vencedores do canal Foco na Mensagem. Bom dia, que Deus abençoe a vida de todos. Todos passaram bem aí, o início da semana, o final de semana por início? Espero que sim. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que é a lição de domingo, 1º de maio. Tema da lição: a realidade da grande tribulação. É o que nós vamos abordar. A gente sabe que não dá para abordar tudo, né? Mas alguns pontos principais nós estaremos abordando aqui na referida lição. Eu me chamo Presbítero Edivaldo, moro no interior do Rio de Janeiro, Barra do Piraí, uma cidade com aproximadamente 120 mil habitantes. Amém? E pertenço à Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Barra do Piraí. É lógico, a gente não consegue chegar de uma forma tão branda ou de uma forma tão especial conforme os demais comentaristas. Lembrando que a gente faz o melhor que a gente pode aí. Amém? O texto áureo da lição, ele está baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1, verso 10. Se nós formos analisar em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, tá? Esse texto que Paulo ensina para a igreja lá de Tessalônica também se encontra em Atos 1, 11. Quem subiu para o céu? Jesus. Quem vai voltar? Jesus. É esperança para quem? Para a igreja e também para o mundo todo. E é um evento que vai acontecer. Aí eu resumi da seguinte forma, eu fiz um resumo, está no computador aqui. Quando que a grande tribulação vai acontecer? Tá aqui, eu coloquei aqui, ó. Destaques importantes. O arrebatamento versus a grande tribulação. São eventos diferentes, tá? Eu anotei aqui. São eventos diferentes. O arrebatamento é a vinda visível de Jesus nos céus. Ele se dará antes da grande tribulação. Portanto, o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Depois, sim, virá a grande tribulação. É um período de 7 anos, dividido em 3 anos e meio. Eu também fiz o resumo, tá ali. Então o texto áureo diz que Jesus vai voltar. Ele vai voltar antes da grande tribulação. Ele não volta depois, não. Ele volta antes da grande tribulação. E Paulo ensinou para a igreja de Corinto, de Tessalônica. Havia um grupo muito triste lá. Para nós entrarmos na grande tribulação, havia um grupo muito triste. Paulo passa para eles uma esperança que os mortos em Cristo ressuscitariam, né? E os que ficarem vivos serão transformados. Então esse fato vai acontecer antes da grande tribulação. A ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento dos salvos acontece antes da grande tribulação, que vai ser um período muito difícil para o mundo. Um período grande difícil. Você imagine que nós já passamos por muitas coisas aí e a grande tribulação é pior do que essa pandemia que nós estamos vivendo aí. É pior do que tudo. Mas isso está na Bíblia. Não tem como Deus amenizar ou retirar isso? Não. Aquilo que está escrito vai se cumprir cabalmente. E não tem como retirar nada. Todos os fatos narrados na Escritura Sagrada irão acontecer. E não tem como retirá-los da Bíblia. Mesmo que você tire da Bíblia e rasgue a Bíblia, queime a Bíblia e mate os crentes, o evento vai acontecer. Porque quem falou é fiel e é verdadeiro. Deus, o único que não pega mentira em ninguém. Então, o que ele falou está escrito e ele não vai mudar aquilo que ele falou.
ele vai cumprir, porque ele é justo. E justiça é um dos seus grandes atributos. Portanto, isso vai acontecer, é fato. Tá? E outra, a grande tribulação não é uma história como pintada em alguns quadros, em alguns filmes. É real. É um evento real. Assim como o arrebatamento vai parar o mundo todo, a grande tribulação também vai trazer muitos transtornos para o mundo todo. Se todos os eventos que nós vimos acontecer parou o mundo, a grande tribulação em relação a estes é pior ainda. Eu não quero estar aqui quando a grande tribulação vier. Você quer estar aí? Essa é uma grande pergunta. Na verdade aplicada, ele diz assim: nosso Pai Celestial, que enviou seu Filho Jesus para nos salvar, também livrará seu povo da ira divina que virá. Portanto, o textual e a verdade aplicada está dentro do contexto que eu fiz ali, do resumo que eu notei no computador, que está dentro do computador aqui. Ó. A segunda vinda de Jesus é uma ocorrência de duas fases. Período de 7 anos dividido em 2, 3 anos e meio. Nesse período, a igreja será julgada para receber seu galardão. Vai acontecer nesse período as bodas do Cordeiro. Nesse período, a igreja será julgada para receber seu galardão. Vai acontecer nesse período as bodas do Cordeiro. E haverá na terra a grande tribulação e reino do anticristo. Referências em Zacarias 14, versículo 6, Colossenses 3, verso 4, 1 Tessalonicenses 3, verso 13, Judas, versículo 14 e Mateus, capítulo 27, capítulo 24, versículo 27 a 30. A grande tribulação. Muitos que essa grande tribulação já veio. Muitos dizem que essa grande tribulação já veio nos anos 70, anticristo. Há pessoas que dizem, tá, que essa grande tribulação já aconteceu nos anos 70, antes de Cristo. Porém, fato mentiroso. Isso não aconteceu, tá? Estou aqui fazendo um resumo do computador para mostrar para vocês. Porém, vai acontecer ainda. A grande tribulação é para o futuro. Jeremias 30, versículo 4 ao versículo 7. 70 semanas são 490 anos. Vejamos abaixo. 490 anos sacros e 360 dias cada. Nesse período de tempo, Jerusalém foi reconstruída antes de Cristo por Artaxerxes, rei da Pérsia, no ano 445 AC, ou seja, antes de Cristo. O profeta Daniel falou sobre as 70 semanas. Aí eu fiz o resumo assim, ó. A divisão ficou assim, ó. Vejamos. 7 anos é igual a 49 anos. A. No B, 62 é igual a 434 anos. E uma semana de 7 anos, ia fazer um total de 70, que é igual a 490 anos. O fim dos 49 anos de reconstrução da cidade de Jerusalém foi marcado por tempos turbulentos registrados no livro de Êxodo e Neemias. E o fim do ano 434 foi quando Israel rejeitou Cristo, quando ele se apresentou à nação de Israel no dia 10 Nisan, é o calendário dos hebreus lá, ou seja, no mês de abril do nosso calendário, exatamente quando o pessoal comemora aqui a Páscoa e a ressurreição de Jesus, que se comemora aqui no mês de abril. Então, para eles lá é Nisan, calendário de lá. Nesses acontecimentos se passou 69 semanas e ainda ficou uma semana. E essa semana não acontecerá enquanto a nação de Israel estiver fora de sua terra, na dispensação. Como se as horas que marcam as horas para a nação de Israel estivesse parado. É nesse período, entre 69 e 70 semanas, que o plano de Deus entra em ação para chamar outro povo, a igreja composta de gentios. Está observando? Vai dando glória. A última semana, ou 7 anos, serão 7 anos da grande tribulação, os 7 anos da aliança entre os judeus e o anticristo. Daniel, capítulo 9, versículo
27. Entretanto, no meio dos 7 anos, ou seja, período de 3 anos e meio, o anticristo quebra sua palavra e começa a perseguir a nação de Israel. Referências que eu coloquei aqui no estudo: Mateus 23, versículo 15, Daniel capítulo 11, versículo 31, Daniel capítulo 12, versículo 11. Tá? Os 3 anos e meio serão os piores para a nação de Israel e para as nações por causa do juízo de Deus. Apocalipse 12, versículo 19. Especialmente as 12 taças, no versículo 16 do capítulo 12 de Apocalipse. O fim da grande tribulação é quando a nação de Israel estiver cercada pelos exércitos do anticristo, está lá em Zacarias 14, versículo 1, e Joel, capítulo 3, versículos 9 a 17. Quando não houver mais esperança, Israel se arrependerá e pedirá socorro a Deus. Isaías 64 fala e Zacarias capítulo 12 fala. Nesse instante, o que vai acontecer? Cristo vai aparecer nos céus, vingará seus inimigos, julgará as nações e vai então inaugurar o reino milenial chamado de milênio ou glória. Tá, vamos aqui então. Então, vamos aqui. Os 3 objetivos da lição diz assim: mostrar a importância das 70 semanas, basicamente falei já um pouco ali, de Apocalipse. Ressaltar o papel de Israel no quadro profético. Terceiro, revelar o cuidado de Cristo com sua noiva. O texto de referência escolhido pelo pastor William é Daniel capítulo 9, versículo 24 a versículo 27, exatamente está dentro do texto do resumo citado aí no estudo que eu coloquei no computador. Aí sim, basicamente aí o tópico 1 todo é o resumo que eu fiz ali no esboço que está no computador ali, tá? É o resumo que está ali. É o preâmbulo do tópico 1, né? As 70 semanas. O estudo acerca das 70 semanas é fundamental para entendermos o livro de Apocalipse, principalmente a grande tribulação. Assim, o estudo comparativo acerca das profecias, ou seja, não limitado somente a um livro, contribui para o entendimento sobre os acontecimentos em relação a Israel e a igreja. Portanto, esse evento foi falado por Daniel, por Jeremias e também foi falado por Jesus. Portanto, o arrebatamento, a ressurreição dos mortos e a grande tribulação, tá? Os profetas falaram sobre esse período, sobre esse tempo, principalmente Daniel foi o que mais falou sobre isso, tá? E também Jesus também falou sobre esse grande evento. Antes dele ir à cruz do Calvário, ele falou sobre isso aqui. Portanto, está na Bíblia toda, e Apocalipse, né? E Apocalipse, tá também. No tópico 1.1, Daniel clama pela restauração do seu povo. É lógico, Daniel, por ser um judeu, ele não quer ver o sofrimento da sua nação. Ninguém quer ver, gente, o sofrimento da sua nação. Quem quer ver a sua nação sofrer, gente, e vai concordar com o sofrimento da nação? Ninguém. Todo mundo clama por justiça, todo mundo faz alguma coisa, a pessoa faz reza, a pessoa faz jejum, abstinência de muita coisa, porque o pessoal não quer ver a nação passar por aquilo. Então Daniel, por ser judeu, é lógico, ele não quer ver a sua nação padecer por conta daquilo. Então o que ele faz? Ele vai clamar a Deus, ele vai falar com Deus, para Deus restaurar a sua nação, para Deus restaurar a sua nação. E esse fato, tá? Esse fato é um fato que vai acontecer exatamente aqui nesse período, no final da grande tribulação, quando a nação será restaurada e salva. Restaurada e salva a nação. Isso vai acontecer, tá? É o tópico 1.1. No 1.2 vai falar sobre as 70 semanas proféticas. O livro de Daniel não é uma ilha de revelação. Ela está conectada a muitas outras passagens ao longo de toda a Bíblia. Uma dessas passagens é a profecia das 70 semanas em Daniel 9, 24 e 27, onde Deus revela a Daniel os acontecimentos futuros, mencionado acerca das semanas, das 70 semanas, que envolviam Israel e o mundo. São semanas de anos e não de dias. Ó, 7 semanas aqui não são 7 dias. Tá?
É 7 anos. São anos, tá? São período de anos, não de dias, tá? Tudo bem claro que eles são. Isso fica claro quando Jesus, mais de 500 anos depois de Daniel, atesta a autenticidade da profecia e mostra como o evento futuro ainda não cumprido. Olha aí, 500 anos depois de Daniel, Jesus fala exatamente sobre esse mesmo acontecimento. Olha que Jesus não foi contemporâneo de Daniel, ou seja, não viveu na mesma época. Mas Jesus era nascido muito antes de Daniel, vinha existir e profetizar sobre um evento futuro. Olha quanto tempo passou. Já tem 2000 anos, 2000 anos ou mais, que Jesus falou sobre esse mesmo evento aqui, que Daniel falou. Capítulo 24 de Mateus, Jesus falou bem claro com os discípulos, sobre o que ia acontecer no mundo. Portanto, tudo o que está acontecendo no mundo, o que já aconteceu no mundo e o que vai acontecer ainda no mundo, é cumprimento de profecias bíblicas. E se tem uma coisa que ninguém pode mudar, nenhum homem mais inteligente do planeta, nenhum sábio mais inteligente do planeta pode mudar, são as profecias bíblicas, porque elas se cumprem e todo dia está se cumprindo as profecias bíblicas. Lembra que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus? Haveria fome, guerra, nação contra nação, pai contra filho, né? Então Jesus falou muitos eventos dentro da sua época lá que estão se cumprindo. Mas a maior de todas que Jesus falou ainda vai se cumprir, que é a grande tribulação. E antes dela, o arrebatamento da igreja. Tá? Então o tópico 1.2 exatamente está aqui. Ó. No milênio, Cristo reinará na terra por 1000 anos. Ô glória! Satanás será amarrado e lançado no poço do abismo. Apocalipse capítulo 20 retrata esse acontecimento. O mundo será governado. Como o mundo será governado? Você sabe? Será que o mundo vai ser governado após a grande tribulação por algum presidente? Não. O governo nesse período não será teocrático, democrático ou autocrático. Mas quem vai reinar é Jesus. Tá? Aí tem os objetivos da lição que eu já falei, os 3 aqui. Né? Já fiz aqui o resumo aqui no tópico 1, né? As 70 semanas descritas em Daniel. Portanto, o Velho Testamento já falava sobre o que ia acontecer no mundo e com a nação de Israel. Daniel ora para que a nação seja restaurada. É importante lembrar que nós devemos orar pelas nações. Daniel orava 3 vezes no dia pela sua nação, com o rosto voltado direto, lembrando que Daniel também era judeu. Então Daniel orava 3 vezes ao dia, com o seu rosto voltado para a cidade de Jerusalém, porque ele era judeu. Devemos orar a Deus para que haja quebrantamento e arrependimento. Tá? Efésios capítulo 6, versículo 18, eu coloquei aqui também no esboço, onde Paulo fala com a igreja de Éfeso, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando nisto, com toda perseverança. Então, lá, Paulo já ensinava para a igreja orar em todo o tempo. Mas é só orar? Não. Jesus falou muito isso também com os discípulos. Vocês têm que orar e vigiar, para que não entres em tentação. Então Jesus ensinou também sobre isso. Né? No tópico 1.2, também está aqui no resumo nos bolsos, as 70 semanas, já falei no início dessa lição, acompanhe. As 70 semanas são semana de anos, não de dia. No original não diz semanas, e sim 7. 77. Em hebraico a palavra é Yasmin. No tópico 1.3, também já falei lá em cima no topo, né? A última semana e a grande tribulação. Daniel recebe uma revelação breve, tá? Isso está aqui dentro dos tópicos 1.3
ele recebe uma revelação breve, enquanto que João, na ilha de Pátmos, recebe uma revelação mais ampla e mais detalhada. Mas isso não quer dizer que a revelação de Daniel, tá, não é verdadeira. É a revelação verdadeira, só que o detalhe mais aprofundado sobre a grande tribulação foi revelado a João na ilha de Pátmos. Ele falou bem aberto e Jesus também falou bem aberto. Portanto, as afirmações sobre a grande tribulação, tanto escritas por Daniel, por João e por outros profetas, está corretíssima. Porque os fatos narrados e revelados a eles são fatos futuros. Tá? Isso aqui é chamado de escatologia. O que é escatologia? É exatamente o estudo dos últimos acontecimentos ou fatos que ainda vão acontecer. Nós estamos vivendo a escatologia? Estamos vivendo. Nós estamos dentro da escatologia bíblica, onde os acontecimentos estão se cumprindo, gente. Não adianta ninguém tentar impedir os acontecimentos, porque eles vão acontecer. Tá? Eles vão acontecer. Jesus falou sobre a grande tribulação no Monte das Oliveiras. Olha aí. Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Chamando de o dia do Senhor. Tá? Então tá aí. Então a última semana e a grande tribulação, que é o tópico 1.3, eu basicamente já falei sobre isso aqui. Né? Ao derrubarmos sobre a última, ao debruçarmos, né, sobre a última semana das 70 semanas de Daniel 9:27, entendemos que ela corresponde ao livro de Apocalipse e a partir do capítulo 4. Deus revelou a Daniel, assim como João, sobre a grande tribulação. Com a diferença que Daniel recebe uma revelação breve e sem pormenores, enquanto que João recebe uma revelação detalhada dos acontecimentos. Isto mostra como Daniel e Apocalipse se completam e confirmam um ao outro. Mostra ainda que em Apocalipse, Deus assinala que o tempo do cumprimento das profecias é chegado, ou seja, as profecias de Apocalipse, tanto quanto Daniel, está chegando. Você sabe quando vai acontecer? Está chegando. É o maior evento que vai parar o mundo, que é o arrebatamento e a grande tribulação. São dois grandes acontecimentos que vai parar o mundo. Mas convém nos atentar ao seguinte, um fato anterior. Nós estamos vivendo, tá, o período da dispensação da graça. Esse período está terminando. Ele está terminando, tá? Aí vai entrar esses outros dois que estão faltando aí, tá? Parece que está longe, né? Não está não. Está chegando. Jesus falou, ó, eis que cedo venho. Guarda o teu galardão. Guarda a tua coroa. Não deixa ninguém roubar. Jesus deu essa advertência. Então, o tópico 1.3 vai tratar exatamente desse assunto aqui. Em seu discurso no Monte das Oliveiras, Jesus, tá, ele foi interrogado pelos discípulos. Os discípulos interrogam Jesus no Monte das Oliveiras sobre exatamente esse, quando Jesus mencionou esse período da grande tribulação, eles interrogam Jesus lá. No capítulo 24 de Mateus, eles interrogam Jesus, né, sobre esse tempo que ia acontecer. Sobre esse tempo. E o tempo que Jesus falou para os discípulos no Monte das Oliveiras, gente, é um fato que vai acontecer. Então ninguém pode mudar o destino que Deus traçou. Guarda isso. Ninguém pode mudar ou deve mudar o destino que Deus traçou, porque aquilo que Deus traçou vai se cumprir. Vai acontecer. Isso é fato mesmo, vai acontecer. Agora vamos lá para o tópico 2. Vejamos o resumo. As 70 semanas. Fato que está também no topo da lição, onde eu falei aí no tópico 1 aí. Daniel clama a Deus e Deus envia o seu anjo para Daniel e revela o que vai acontecer com a nação de Israel. Agora você observa aqui Deus enviando um anjo para falar com Daniel e revelar a Daniel um fato que vai acontecer.
Gente, ninguém pode mudar o curso da história. Todos que tentaram mudar o curso da história, que foi escrito e traçado por Deus, caíram. Ninguém pode mudar aquilo que Deus escreveu. Ninguém pode retirar aquilo que Deus fez. Ninguém. Daniel, por ser um judeu, ele não podia mudar o curso da história. Por ele ser hebreu, ele não podia mudar aquilo que Deus falou. Mas Deus é fiel. E o mesmo Deus fala com Daniel, tá? No livro do próprio Daniel, no próprio livro de Daniel, Deus fala com Daniel: Daniel, eu não vou fazer nada sem antes eu revelar o meu segredo aos seus servos. Deus falou com Daniel isso. É lógico, Daniel fica triste de ver que Deus revela para ele um fato futuro que aconteceria com a sua nação e ele, Daniel, não podia fazer nada. A única coisa era orar, pedindo a Deus misericórdia. Mas ele não podia, ele sendo Daniel, Daniel não podia mudar o fato que Deus havia dito. Não tem como. Não tem como. Deus revela um futuro para a nação de Israel, tá? E um futuro que vai acontecer. Então tem muita coisa para a nação de Israel viver ainda. Tá? A nação de Israel ainda não vivenciou isso aqui, predito nas Escrituras. Olha, Deus é fiel, foi por isso que Deus falou com Balaão. Deus falou com Balaão. Foi com Balaão que Deus falou que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então aquilo que Deus falou está escrito e não muda. Deus não muda nenhum fato. Tá? Deus não tira nada daquilo que ele falou e nem acrescenta. Ele nem tira e nem acrescenta. Tá? Muita gente profetizou muitas coisas sobre acontecimentos escatológicos, tá? E não se cumpriram. Não se cumpre. Só se cumpre aquilo que Deus determinou e aquilo que ele escreveu. Não adianta predizer o futuro. Algumas predições de futuro, tá, entram em contradição com aquilo que Deus escreveu na sua palavra. Ninguém sabe quando vai acontecer o arrebatamento, nem a grande tribulação. Ninguém sabe a hora exata. Ninguém sabe a hora exata. O próprio Jesus falou: ninguém sabe o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Somente o meu Pai. Portanto, ninguém sabe que dia, que hora, que mês vai acontecer. Ninguém sabe o dia, a hora e o mês que esse fato vai acontecer. E outra, não é uma história da carochinha contada em escolas ou faculdade. É um fato real e que vai acontecer. Se nós voltarmos lá atrás, no dilúvio, tá? Quantos anos Noé pregou sobre o dilúvio? 120 anos. Pedro, ele escreve que Noé, ele era o pregoeiro da justiça. Foi durante 120 anos. Você imagine um homem durante 120 anos avisando sobre um juízo de Deus, que Deus havia revelado para ele. E ele ser chamado de louco, de maluco, por muitos, por causa daquilo. Você imagine. E se cumpriu. Foram 40 dias e 40 noites de chuvas, até que se cumpriu o juízo de Deus. Deus já tem o seu juízo e o destino das nações traçados na palma da sua mão. E ninguém pode arrancar da palma das mãos de Deus o juízo que ele já determinou para o mundo. Ninguém pode tirar e ninguém pode mudar. E Jesus falou isso em Apocalipse, tá? Com João. Ai daquele que tirar ou acrescentar, eu vou lhe tirar o direito também da árvore da vida. Ninguém pode mexer naquilo que Deus fez ou escreveu. Ninguém tem o poder e a autoridade de mudar o curso da história daquilo que Deus fez. Jesus ensinou isso aqui em Mateus capítulo 11, tá? Quando ele ora e diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então ele ocultou. E em Deuteronômio 29, você também pode conferir, tá, esse fato que eu estou dizendo aqui. Aleluia. Seguindo aqui então, aqui Deus está revelando o futuro da nação. Portanto, o futuro de tudo está nas mãos de Deus. Jesus falou que Deus ocultou ou retirou dos sábios entendido e revelou aos pequeninos através do Espírito Santo. Oh, glória. No tópico 2.1, tá? É o tópico 2, eu fiz o resumo. 2.1 vai falar da restauração da nação. Está aqui, ó. O 2.1 vai falar sobre a restauração da nação. As 7 semanas e a restauração da nação. Também falei no topo acima. A restauração da nação de Israel vai acontecer quando Jesus voltar, tá? E vai instaurar o reino milenial. A restauração de Israel vai acontecer quando os seus inimigos quebrarem o pacto e entrar em guerra com a nação. Será o pior momento da nação. O anticristo vai surgir no cenário, ele vai surgir no cenário, eu creio que ele já está no cenário, tá? Ele vai fazer um pacto ou uma aliança com a nação de Israel por um período de 7 anos. A nação de Israel vai cair nesse golpe, vai achar que é um período de paz para eles, mas só que vão se enganar. Porque quando chegar 3 anos e meio, tá, os inimigos começam a perseguir e a oprimir a nação de Israel de uma maneira muito forte. Tá? O anticristo vai quebrar a aliança e o pacto com a nação de Israel e começa a perseguir a nação de Israel de uma tal maneira ao ponto da nação de Israel se arrepender e clamar a Deus. Nesse exato momento, oh aleluia, o mundo para, mais uma vez, porque o mundo para no arrebatamento da igreja, o mundo para, os que ficarem aqui, lógico, tá? Isso vai acontecer com a nação de Israel e um pequeno grupo que ficar aqui. Mas vai ficar um pequeno grupo aqui na grande tribulação, além da nação de Israel? Eu creio piamente que sim. São aquelas pessoas que ficam no culto, na igreja, não se arrependem de jeito nenhum, não confessam seus pecados e fica na igreja. Quando o arrebatamento acontecer, meu irmão, você pode ficar aí. Observe lá na parábola das 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus, tá? É uma parábola, mas é um fato real que isso pode acontecer. Uma metade está servindo a Deus fiel e a outra metade está brincando com a verdade de Deus, brincando com a sua palavra, brincando de ser crente. Não está nem aí. Não está nem aí. É uma parábola, mas é uma realidade. Jesus usou parábolas para dizer realidades. Muitas e muitas vezes Jesus usou parábolas para dizer realidades e verdades. E essa de Mateus 25 é um fato real. Tá? Então Jesus, nesse período, quando a nação de Israel se arrepende e pede socorro a Deus, é exatamente nesse momento que Jesus vem, nas nuvens dos céus, vinga os seus inimigos, salva a nação de Israel e prende Satanás por 1000 anos. Aí haverá o milênio, que é um outro evento aguardado por muita gente, 1000 anos de paz. Tá? Tópico 2.2 vai falar sobre as 62 semanas, a vinda e a ascensão do Messias. A segunda parte da profecia mostra 62 semanas, ou seja, 434 anos. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, são 7 semanas e 62 semanas, 434 anos. Vejamos que essa segunda parte se cumpre da restauração de Jerusalém até o tempo de Cristo. Porém, os tempos angustiosos continuaram, tendo em vista que, embora os judeus receberam autorização para retornar a Jerusalém e reedificá-la, permanece sob o jugo de vários impérios, como o Império Romano, conhecido por sua crueldade e violência. A profecia mostra o Messias vindo e saindo do cenário profético e depois da cidade de Jerusalém sendo destruída,
Daniel 9, 26. O que se cumpriu em 70 depois de Cristo, quando Roma destrói Jerusalém. Lembra que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra? Jesus profetizou a destruição de Jerusalém também. Isso aconteceu exatamente, tá, no Império de Tito. Se eu não me engano, foi no Império de Tito que esse fato aconteceu, tá? 70 DC, ou seja, depois de Cristo. Toda vez que você vê a sigla DC, é depois de Cristo, e AC, antes de Cristo. Então esse fato aconteceu DC, depois de Cristo, porque Jesus profetizou a destruição de Jerusalém. E ela aconteceu? Sim. Ela aconteceu. Tá? Assim vemos como vem se cumprindo várias profecias de Daniel ao longo da história. Para nós é um consolo saber que tudo que Deus nos prometeu também se cumprirá. 62 semanas, ou seja, 434 anos sacro. Esse período teve início logo após o primeiro período de 49 anos e continuou sem interrupção até o tempo quando Jesus, o Messias, foi morto. Tá? Isso aqui se cumpriu com Jesus morto lá na cruz do Calvário. Então, essas semanas se cumpriu lá. Se cumpriu lá. A palavra hebraica karat significa tirado. Refere-se à crucificação de Cristo. Com esse acontecimento haviam decorrido exatamente as 69 semanas de anos, ou seja, 7 semanas, que são 49, né? Mais 62 semanas, ou seja, 483 anos sacro. Então, basicamente, uma diferença mínima, mas o total real é 490. Tá? Então, é exatamente o que eu coloquei aqui, que é o tópico 2.2. Vamos ler aqui? Com o clamor da nação de Israel por socorro, Cristo vem nas nuvens, vinga os seus inimigos, instaura o julgamento das nações, do tópico 2.3. A última semana, essa semana aqui, para a nação de Israel, eu creio que vai ser uma das piores. Meu Deus. Talvez seja uma das piores para a nação. A última semana. A terceira e última semana, tá, da última divisão da profecia, mostra a última semana das 70 semanas. Nela vemos que Israel fará uma aliança com o anticristo. Basicamente, eu já falei isso aqui no tópico 1, 2, né? Onde ele faz uma aliança lá e essa aliança depois ela é quebrada, né? Aí eu coloquei assim, ó, o anticristo vai quebrar esse pacto e coloquei uma reflexão, ó. Não confie nos inimigos que se passam por amigos, porque eles tiram de você o mais precioso que você tem. Olha aí, que linda reflexão, ó. Não confie nos inimigos, porque eles tiram de você o mais precioso que você tem. Jesus falou sobre isso em uma das igrejas do Apocalipse. Ele falou para aquela igreja o seguinte, ó, ser fiel, tá? Satanás vai lançar muitos de vocês em prisão, mas ser fiel até a morte. Jesus falou para uma das 7 igrejas da Ásia, numa revelação a João, o evangelista. Essa semana para Israel e para os demais serão decisivos. Ó, lembra que eu falei aqui? Essa semana é para Israel e para os demais. Por que demais? Já falei aqui que vai ficar algumas pessoas por aí. Eu não quero ficar. O próprio João relata no livro de Apocalipse o seguinte. Ele fala o seguinte. Bem-aventurados são aqueles que subirem quando? Na primeira ressurreição. São felizes que subirem na primeira. Tá? João, ele fala em Apocalipse isso que eu estou dizendo aqui. O inimigo sempre lutou com a nação de Israel. Se você for analisar o capítulo 10 de Daniel, você vai ver lá uma luta ferrenha. Tá? Sempre o diabo perseguiu a nação. Jesus também fez referência a esse fato, tá? Em João capítulo 10. Jesus fala sobre isso também.
O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus falou sobre esse referido fato em João 10. Então, a semana decisiva para Israel, para os demais. O inimigo sempre lutou contra a nação de Israel, também luta contra tudo. João 10 está lá. Agora, o último tópico aqui, tá? É o tópico 3, que é o terceiro objetivo da referida lição. As 70 semanas e a igreja. Aí eu anotei aqui o seguinte, ó. Vai acontecer um intervalo, tá? Entre a 69ª semana e a semana 70. Vai haver um intervalo aí, tá? Entre elas. Esse intervalo já está com 2000 anos. Eu fiz o resumo aqui, ó. 2000 anos. Esse intervalo entre a 69 semanas e a 70 semanas já está com um intervalo já de 2000 anos. Aí eu anotei o seguinte, ó. Portanto, se prepare, a qualquer momento Jesus vai voltar. Aí será retomada a última semana. Portanto, está faltando uma semana de anos, tá? Não é de dias, não. É exatamente a última semana decisiva para a nação de Israel e para os demais que ficarem por aqui. Faltando uma semana só. Mas essa semana é anos, não é dias. Tá? É o resumo do tópico 3. No tópico 3.1, a igreja não passará pelas 70 semanas. Mas por que a igreja não vai passar? Porque quando o pacto foi feito com a nação de Israel, a Bíblia diz bem claro, Jesus falou bem claro, ó, veio para que eram os seus, mas os seus o rejeitaram, tá? Vamos ler aqui na Bíblia, vamos lá. Para a gente falar, a gente tem que ler aqui, senão o pessoal vai falar que não estão contando historinha. E eu não estou aqui para contar historinha, eu não sou contador de história. Eu não sei contar história, estou falando um fato real, verídico e verdadeiro. Vamos lá. Vamos ver se nós achamos aqui. Jesus falou isso aí em João, no Evangelho de João. Jesus falou sobre isso aqui. Veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos, ele deu o direito de ser chamado Filho de Deus. Vamos lá para a Bíblia Sagrada, ver se a gente confere aqui, que é bom a gente falar e também mostrar o fato na Bíblia Sagrada aqui. Tá aqui, ó. Bem claro. Ó. Evangelho de João. Evangelho, tá? Não é epístola, não. Evangelho de João. Diz assim. Evangelho segundo João. Capítulo 1, versículo 11. Mas eu quero ler o primeiro versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era? Jesus que estava lá. Ele estava no princípio com Deus. Está aqui. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Olha aí, João veio antes de Jesus, avisando sobre a vinda dele e avisando sobre o que ia acontecer. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Agora vem aqui o versículo 11, que é o versículo chave do assunto que eu estou falando. Veio para o que era seu. Jesus veio para quem? Para a nação de Israel. Aí entra ali, ó, o tópico 3.1, onde a igreja, que é composta de judeus, de gentios, né? De gentios, não passará. A igreja está livre da grande tribulação, por quê? Porque a promessa foi feita à primeira nação de Israel. Eles rejeitaram. A igreja entrou
entrou, tá? Nesse episódio aqui, com a rejeição. Por isso que a igreja está livre, ela não vai passar por isso. Esse episódio aqui é para a nação de Israel e para um grupo de gente que ficar por aí. Ah, mas quem é a igreja? Não é esse monte de igreja que está surgindo todo dia por aí, não. É um povo só. É um povo só. Jesus vai formar uma única igreja. Portanto, a palavra igreja está no plural. Ou melhor, refazendo aqui, a palavra igreja, ela está no singular. Ela não tem um S no final, igrejas, porque uma igreja. Paulo ensinou isso também, mas ensinou, está na Bíblia. Ensinou. Paulo ensinou para uma das igrejas, ele ensinou bem claro, ó, haverá um só rebanho e haverá um só pastor. Portanto, no céu não vai ter pastores. No céu não vai ter cooperadores, cooperadoras, diaconisas, missionárias, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas. Esse cargo, tá? Ou essa função, isso é determinado para a igreja local, porque nos céus esse cargo não tem, não existe. Mas a Bíblia diz que haverá um só rebanho e um só pastor. Portanto, a minha função de presbítero termina na terra, fica aqui. Eu não vou levar lá em cima eu não vou ser presbítero. Lá em cima eu não vou dirigir igreja. Lá em cima eu não vou doutrinar a igreja, não vou aconselhar a igreja lá em cima. Aleluia. Portanto, a igreja não vai passar por isso. Então veio para que os seus, mas os seus não receberam. Versículo 12, que ele está incluído no tópico 3.1. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha aí. Jesus falou isso aqui também no capítulo 15 de Mateus, naquela conversa com a mulher cananeia. Ele falou com a mulher cananeia. Pode conferir lá, ele falou com a mulher cananeia. Que ele veio para o povo judeu. Mas só que o povo rejeitou ele. Até hoje a nação continua esperando a vinda do Messias. Mas quando que o Messias vem? Exatamente nessa última semana aqui é que o Messias vai vir. É a última semana. Já se passaram 62 semanas, ou seja, já se passaram exatamente 434 anos. Já se passaram 62 semanas. Ou 434 anos. Está faltando uma semana de anos, não é de dias. Que vai dar exatamente 49 anos. Fazendo um total aí de 483 a 490 anos. Exatos. Portanto, está faltando uma semana de anos e não de dias. Esses 434 anos se cumpriu desde a rejeição dos judeus, tá? A Bíblia vai falar que eles foram dada a ordem para eles voltarem para a sua nação, não voltaram, boa parte não voltou, foram escravizados pelos impérios que vão surgindo, tá? Até a vinda de Jesus, o seu sofrimento na cruz do Calvário, a sua morte, a sua ressurreição, já se passaram 434 anos. Nessa semana que falta aí de anos, tá? Já estamos aí em 2000 anos. É a última semana. Portanto, amigos, nós estamos na última semana, tá, das profecias bíblicas.
Não é dias, não. Últimas 7 semanas das profecias bíblicas. E é um fato que você não pode impedir. Volto a dizer, nenhum homem mais poderoso ou rico da terra pode impedir aquilo que Deus vai fazer. Ninguém pode impedir aquilo que Deus vai fazer. Porque aquilo que Deus falou vai se cumprir. Queira você sim ou queira você não. Você não pode mudar a história. Você pode mudar algumas coisas escrevendo novos regulamentos, mas mudar o que Deus escreveu, ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar aquilo que Deus escreveu. Aquilo que ele escreveu vai se cumprir. Ele falou em Isaías capítulo 55. A minha palavra não voltará para mim vazia. Tá? Vamos ver aqui. É bom te falar e mostrar para os amigos aqui. Ó. Isaías 55. Vamos lá para a Bíblia Sagrada. Pega a sua Bíblia aí. Tá? O que eu estou falando aqui é bíblico. Não estou contando nenhuma história. Volto a dizer, eu não conto história. Não sou contador de história. Tá aqui. Ó. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz Deus. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Portanto, Deus não mente nunca, nunca. Mateus capítulo 24, versículo 35. Vamos lá para a Bíblia. Vamos lá. Mateus 24, 35. Hoje aqui é Bibliologia. Vamos lá para a Bíblia. Em Mateus 24, versículo 35. Vamos ver o que Jesus falou também. Não foi Jesus que falou isso aqui. Lá no Sermão do Monte das Oliveiras. Lá. Olha aí. Ó. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão. Mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, é um fato que ninguém pode mudar. Tá? Isso aqui é real. Nesse momento, a igreja formada de gentios estará com Cristo. Essas 7 semanas era para Israel e por causa da rejeição a Deus. Quando tudo aconteceu, a rejeição à igreja não existia. Surgiu depois a igreja. Ela não vai sofrer isso. A igreja surgiu no fim das 69 semanas. Olha aí o estudo que eu fiz aqui. Que foi marcada com a morte e ressurreição de Cristo no Calvário, ou glória. Já basicamente falei isso aqui no finalzinho. Nas 62 semanas, o Messias seria tirado. Compreende-se aqui a sua ressurreição e a sua volta ao céu. No tópico 3.2, resumo do tópico 3.2, a igreja não é alvo da ira divina. Aqui, ó. Vejamos como a Bíblia trata o tempo da ira divina que virá sobre a terra, revelada na forma da última semana das 70 semanas de Daniel. Com rejeição à igreja, com relação à igreja, né, na mensagem à igreja de Filadélfia, Jesus disse que livraria ela da hora da tentação que virá sobre o mundo. Olha aí a palavra virá. É futuro. Aqui o verbo está no futuro. Compreende-se, então, uma ação que ainda não aconteceu. Uma ação que vai ainda acontecer. Então, a palavra virá, observe bem claro, que ela está no futuro. É uma ação que vai acontecer, é um fato que vai acontecer. Volto a dizer, meu amigo, ninguém pode mudar. Você pode mudar tudo. Mas o fato bíblico ninguém pode mudar. Não adianta. Não adianta mesmo. Porque fomos destinados para a salvação em Cristo e não para a ira de Deus. 1 Tessalonicenses 5:9. Devemos vigiar e orar para que enquanto no mundo o tempo da ira divina se cumprir, possamos estar de pé diante de Cristo. Jesus falou sobre isso. Paulo ensinou que aquele que está de pé, ore para que não caia. E Jesus falou bem claro, bem-aventurados são aqueles que quando o Filho do Homem vier,
os voltar fazendo assim, orando, vigiando. Cuidado para que a volta de Jesus não venha num período que você estiver distraído, distraída, como foi nos dias de Noé. A Bíblia diz que no dia de Noé o povo comia, casava, dava-se em casamento até o dia que veio o dilúvio. E Jesus deu uma advertência para que a sua volta, tá, não pegue muita gente distraído, despercebido, desligado. E esse dia vai ser terrível. Tá? Vai ser terrível. E lá no capítulo 25 de Mateus, segundo a Bíblia diz, tá, que um arauto ia na frente, uma pessoa ia na frente, um arauto ia na frente, um mensageiro, ele gritava assim, aí vem o noivo, sair ao encontro, aí vem o noivo, sair ao encontro. Alguém que ia avisando. Hoje, esse arauto sou eu, avisando. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Eu sou um arauto, você é um arauto. Mas Jesus também falou sobre a terceira pessoa da Trindade que ficaria aqui na Terra, o Espírito Santo. É a função do Espírito Santo adornar e preparar a igreja. Nós vemos essa tipologia bíblica quando Abraão pede o seu mordomo, Eliezer, ou Damasceno, que vá buscar uma noiva para o seu filho Isaque. Ali é tipologia. É uma tipologia no futuro. Tá? Que Eliezer, o Damasceno, que vai buscar a noiva e preparar ela para o noivo, que é Isaque. O noivo ali representa Jesus. O pai, Abraão, representa Deus. E o mordomo, Eliezer, é uma tipologia que representa o Espírito Santo. E a noiva, Rebeca, é a igreja. Oh, aleluia. Se fosse você, adorava a Deus. A noiva, Rebeca, é a igreja. Portanto, Eliezer, o Damasceno, que é o Espírito Santo, está preparando a igreja, que é a noiva, para encontrar com o noivo. Então, o Espírito Santo está adornando e preparando a igreja para encontrar com o noivo. É ele que vai apresentar a noiva para o noivo. A função é do Espírito Santo. Essa função é dele. Não é o pastor da igreja, não. O pastor da igreja ele vai dar conta das almas. É, pastor. Eu não sou pastor, mas eu estou fazendo uma função na congregação. Lá eu sou o seu oleiro. Lá. O pastor não vai preparar, o pastor ele não vai apresentar a igreja para Cristo. Ele vai dar conta das ovelhas. Daquelas ovelhas que você jogou no mundo, pastor. Aquelas ovelhas que você matou. Aquelas ovelhas que você extraviou, desviou. Que você não cuidou. Você vai dar conta delas, mas quem vai apresentar a noiva não é você. O Espírito Santo que apresenta a noiva até as nuvens dos céus. Oh, aleluia. E esse dia está chegando. Estão vivendo a última semana de anos. Já estamos com 2000 anos. Portanto, a qualquer milésimo de segundo, Jesus vai voltar. E esse dia será um dia terrível para muitos. Também coloquei uma referência em Daniel capítulo 12, versículo 2. O que vai acontecer com o destino de algumas pessoas? Leia lá, Daniel 12, 2. Tá? Tópico 3.3, resumo, vamos ver aqui. Jesus não deu prazo de quando seria a nação restaurada, não estipulou o tempo. Ele disse que não compete a nós o tempo. Só Deus conhece tudo, sabe tudo e a hora certa e o momento certo. A igreja deve focar seu tempo, aqui eu anotei aqui, orando e vigiando, pois Jesus disse que a sua vida seria comparada como ladrão. A sua volta, ou vinda, seria comparado como ladrão. Jesus falou sobre a vinda do Espírito Santo,
que ele revestiria nós para enfrentarmos situação difícil. Aliás, quem vai apresentar a noiva é exatamente o Espírito Santo. A vinda de Jesus é repentina, tá? Vai acontecer e ninguém sabe o dia nem a hora que ele vai voltar. Resumo, devemos ter uma vida de vigilância constante, perseverança e santidade. Aqui é o último tópico da lição 3.3. Tá? Aqui é exatamente o que eu anotei aqui. Ó. E aqui no resumo, eu ensinei o quê? O que eu ensinei nessa lição? Com o fim da segunda parte da profecia das 7 semanas, se inicia um intervalo profético entre as 69 e as 70 semanas, que é a última aqui. Portanto, é mais uma lição EBD de Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe. Tá? Jesus está voltando. Assim como aquele relógio na parede está ali, ó. Aquele relógio na parede ali, tá? Ele marca tudo. Portanto, a volta de Jesus está sendo marcada. A qualquer momento, o fato vai acontecer, assim como está naquele relógio ali. As horas estão contadas, tá? Os dias estão chegando. E Jesus, meu irmão, meu amigo, vem a qualquer momento. Prepara-se, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, teu Deus. Amém? Deus te abençoe, vencedor e vencedora. Não se esqueça. Inscreva no meu canal, compartilhe e deixe o seu like, pois é muito importante para nós. Amém? Fique com Deus. Graça e paz.